Paz de Jesus esteja nos nossos corações. Vamos fazer a pregação hoje, nesse sábado. A pregação dedicada às mulheres, a mulher rixosa, a mulher briguenta. Será dedicado a ela essa pregação. Dedicado também a todas as esposas da Igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, os fiéis à palavra e todas as esposas do mundo. A palavra do Senhor, ditada através de mim, transmitindo a vocês o que Ele fala sobre a mulher lixosa, briguenta, que não respeita o marido. Essa pregação é destinada a elas, nesse ato denominado todos amados e amadas. Amados e amadas, o que a Bíblia diz sobre o casamento, vamos pregar, e vamos pregar também, somos casais cristãos, mas a mulher não fala comigo o que fazer. A mulher cristã, quais são os deveres para com o marido? Deus entristece quando há contenda entre casais. Quando as brigas de casais cristãos se tornam pecado. Então será abordado nessa pregação, dedicado essa palavra a todas aquelas lixosas, principalmente as servas da Igreja Novo Reino de Deus. Dedicando aqui também essa palavra às servas Tereza Maria Silveira, a esposa, a líder das profetisas, que não fala comigo, a Luísa Maria Silveira, a cigana Maria Silveira. Dedico essa palavra a vocês e a todas aquelas que não respeitam o marido, que criam atrito com o marido, tirando às vezes, tentando tirar a autoridade do marido. O que a Bíblia diz então sobre o casamento? Depois de criar o primeiro homem e a primeira mulher, Deus realizou o casamento deles. Ele criou o casamento para ser uma união especial entre um homem e uma mulher e para que eles pudessem formar uma família. Gênesis capítulo 1, verso 27, 28. Deus quer que os casais sejam felizes, sem rixa, sem contenda. Provérbios capítulo 5, verso 18. Por meio da Bíblia, ele diz como o casamento deve ser. E também fornece princípios que podem ajudar o casal a ser feliz. Sim. Como o casamento deve ser? Desde o começo da história humana, Deus criou o casamento para ser uma união estável entre homem e mulher. Gênesis capítulo 2, verso 24. Deus não aprova poligamia, atos homossexuais, nem casais morando junto, sem estar casados, sem firmar o devido compromisso perante Deus da união. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Jesus ensinou seus seguidores a obedecer ao padrão de Deus que criou para o casamento. Marcos capítulo 10, versos 6 e 8. Para Deus o casamento é uma união permanente. Quando um homem e uma mulher se casam, eles prometem ser leais um ao outro e permanecer juntos enquanto estiverem vivos. Deus espera que eles cumpram essa promessa. Marcos capítulo 10, verso 9. O que dizer da separação e do divórcio? Pode acontecer de um casal ter que ficar longe um do outro. Por exemplo, um deles talvez precise viajar para cuidar das necessidades da família.
Mas a Bíblia não diz que um casal deve se separar por causa de problemas no casamento. Em vez disso, ela incentiva os casais a se esforçar para resolver as situações. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10. O adultério é o único motivo da Bíblia para um casal se separar. Mateus capítulo 19, verso 9. Assim, de acordo com a Bíblia, se um casal decide se separar ou se divorciar por um motivo que não seja o adultério, nenhum dos dois estará livre para arrumar um outro casamento. Mateus capítulo 5, verso 32. Será que um casal precisa casar no papel para que o casamento seja aprovado por Deus? Deus espera que os cristãos, seus filhos fiéis, obedeçam às leis governamentais com relação ao casamento. Tito, capítulo 3, verso 1. Quando existe possibilidade de um casal registrar seu casamento na lei, eles fazem isso. Eles mostram respeito à autoridade e por Deus, que vê o casamento como um compromisso permanente. Se um casal vive junto e firmou com Deus, essa união também tem valor. Mas como disse, Deus fica mais contente se respeitar as leis governamentais. O que a Bíblia diz sobre a responsabilidade do marido e da esposa? Que os dois precisam fazer. O marido e a esposa precisam tratar um ao outro com amor e respeito. Efésios capítulo 5, verso 33. Eles devem atender às necessidades sexuais um do outro de forma amorosa e rejeitar completamente qualquer tipo de traição e infidelidade. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Se eles tiverem filhos, a criação deles é responsabilidade tanto do marido como da esposa. Provérbios capítulo 6, verso 20. A Bíblia não entra em detalhes sobre o casal que deve tomar decisões com relação ao trabalho secular e às tarefas domésticas. Eles podem analisar juntos o que é melhor para os filhos e a família. O que o marido precisa fazer? A Bíblia diz que o marido é a cabeça da esposa. Efésios capítulo 5, verso 23. O marido é o cabeça no sentido que ele é responsável de orientar e tomar decisões da família, pensando no bem-estar da família. Ele deve garantir que a esposa tenha o que precisa em sentido físico, emocional e espiritual. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ele mostra que valoriza as qualidades e os pontos fortes da esposa por trabalhar em conjunto com ela e por levar em conta seus sentimentos e opiniões antes de tomar decisões. Provérbios capítulo 31, verso 11 e 28. A Bíblia diz que o marido deve cuidar de suas responsabilidades com amor. Colossenses capítulo 3, verso 19. O que a esposa precisa fazer? A Bíblia diz que a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Eu repito, profundo respeito pelo marido. Efésios capítulo 5, verso 33. Deus fica feliz quando vê que a esposa respeita o marido que ele deu a ela. O papel dela é cooperar com o marido, ajudá-lo em tomar decisões, apoiar a liderança dele. Gênesis capítulo 2, verso 18. A Bíblia elogia a esposa que cumpre bem o papel importante que ela tem na união. Provérbios capítulo 31, verso 10. Deus exige que os casais tenham os filhos? Não. No passado, Deus disse que alguns de seus servos que eles deviam ter filhos. Gênesis capítulo 1, verso 28. Mas esse mandamento não se aplica aos cristãos. Jesus nunca ordenou que seus seguidores tiveram filhos. Mas é claro, o casal se une para dar o fruto do amor que são os filhos. Os primeiros cristãos também não disseram
que os casais deveriam ter filhos. Essa decisão é de cada casal que deve tomar. Mas é como eu disse, se tem uma união, o fruto do amor é os filhos. Como a Bíblia pode ajudar no casamento? Os princípios da Bíblia podem ajudar os casais. Começar bem o seu casamento. E também a evitar e vencer as dificuldades. Os princípios da Bíblia podem ajudar os casais, mostrar o amor verdadeiro. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 7. Colossenses, capítulo 3, verso 14. Lidar com as diferenças. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. Ser bons ouvintes. Tiago, capítulo 1, verso 19. Mostrar respeito um com o outro. Romanos, capítulo 12, verso 10. Perdoar. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Ser leais um ao outro. Marcos, capítulo 10, verso 9. Ser paciente. Efésios, capítulo 4, verso 2 e 3. Trabalhar em conjunto com o marido. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Fortalecer o seu compromisso junto a Deus. Cânticos de Salomão, capítulo 8, verso 7. Provérbios, capítulo 18, verso 22 diz: quem encontra uma boa esposa, encontra algo bom. Esse versículo quer dizer que a Bíblia fala bem do casamento. Malaquias, capítulo 2, verso 15: não haja traiçoeiramente com a esposa da sua juventude. O que esse versículo quer dizer? Deus quer que o marido e a esposa sejam fiéis um ao outro e se tratem com respeito, amor, mesmo que já estejam juntos há muitos anos. Marcos, capítulo 10, verso 9: o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Esse versículo quer dizer, a verdade de Deus é que o casamento seja uma união permanente, que se amam. Hebreus, capítulo 13, verso 4: o casamento seja honroso entre os dois. O que esse versículo quer dizer? Os casais devem valorizar muito a sua união e se esforçar bastante para proteger um ao outro. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 28: os que estão casados terão dificuldade na vida. O que esse versículo quer dizer? Não existe um casamento perfeito. Os casais precisam trabalhar juntos para vencer os desafios. Sim, amados e amadas. Os deveres da mulher no casamento. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 7. Semelhante a vós, mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta, em temor, o efeito dela não seja exterior. No frisar dos cabelos, no uso das joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Vou repetir para aquelas briguentas. Sara obedecia o Abraão com amor, chamava ele de Senhor, como respeito e submissão. Compreenderam, servas do Senhor? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra e mulher. Coabitar, vocês sabem o que é. Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A palavra de Deus apresenta o perfil da mulher virtuosa,
capaz de construir a grandeza do seu lar, a felicidade do esposo e do marido. Pedro apresenta as responsabilidades no casamento de ambos, marido e mulher, estabelecendo assim o padrão divino para a família. Esse padrão deve ser seguido também pela mulher, cujo marido não é convertido da palavra, para que ela o veja um dia transformado pelo poder do nome de Jesus, graças ao teu testemunho, o seu testemunho de uma vida cristã. Certa vez uma irmã, vou dar um testemunho, foi visitar uma outra irmã da igreja cujo marido não era convertido. No meio da conversa, a irmã dirigiu-se ao marido da amiga e disse-lhe: o senhor precisa tomar as suas decisões ao lado de Cristo para se tornar um crente como sua esposa. Logo o homem retrucou dizendo: a senhora pensa que a minha mulher é mais crente do que eu? Eu não leio a Bíblia, ela também não lê. Eu não oro, ela também não ora. Eu me irrito, ela também se irrita. Eu falo palavrões, ela também fala. Observe que a influência daquela mulher como cristã era nula e o resultado não podia ser outro. A vida de uma mulher realmente cristã é um sermão eloquente. Salomão, ao referir-se a essa mulher cuidadosa e espiritual, disse: o seu valor muito excede o de rubis. Provérbios capítulo 31, verso 10. Todavia, a observância da palavra e o descuido quanto aos deveres de serem praticados têm cooperado para que os desavenços, desacordos, as trocas de palavras rudes, as perpas, os dissabores, amarguras, culminem no pedido de separação do divórcio. Entristecendo o coração de Deus Pai e dando um mau testemunho à sociedade que espera o melhor da esposa e marido cristão, porque acredita que eles possam possuir uma vida bíblica, seja diferente no tratar desse outro assunto espiritual e da família. Quanto ao homem, vimos que deve submeter-se incondicionalmente a Cristo, devido à natureza santa e amável do Mestre. Se o marido é capaz de exigir da esposa coisas que contrariam a santa vontade de Deus, a esposa não deverá se submeter, poderá encontrar-se em situações que seja forçada a obedecer antes a Deus do que o marido, especialmente se esse não se submete ao Cristo. Mas importa obedecer a Deus do que os homens. Atos capítulo 5, verso 29. Quais são os deveres de uma mulher cristã? Deve reconhecer e colocar em prática para tornar a união e a sua família feliz. Primeiro, a mulher cristã deve amar o marido. Tito, capítulo 2, versos 3 e 4. As mulheres idosas, semelhante, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não fofoqueiras, não dadas ao muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem aos seus maridos com respeito e aos filhos. Por amor à esposa, cuida do seu marido com delicadeza, respeito. Por amor também estimula de modo distinto, dedicando-lhe todo o seu afeto, sincero e leal. Por amor tudo faz para agradá-lo, auxiliando na construção de um lar feliz. Por amor evidenciando em palavras e atos, a mulher pode cativar seu marido, tornando-se a sua predileta, mais amada das mulheres. Desde que o marido não seja um homem desumano e desnaturado. A Bíblia diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. O que mais a mulher cristã deve fazer para tornar a sua união feliz? Segundo, a mulher cristã deve respeitar seu marido. Provérbios capítulo 18, verso 22, capítulo 19, verso 14. Falamos aí em cima sobre o respeito que o marido deve à sua esposa. A esposa crente que ama a Deus, sobretudo, obedece a palavra e ama o seu marido e filhos, não encontrará dificuldades de atender
esse preceito divino, pois reconhece a sua importância para o bem, o bom relacionamento, para uma vida feliz na família. Conhecendo esse propósito, Salomão conclui que a mulher prudente vem do Senhor. O que mais a mulher cristã deve fazer para tornar o seu casamento feliz? A mulher cristã deve ser fiel ao seu marido. Marcos capítulo 10, versos 6 e 9. A fidelidade significa lealdade e firmeza nas afeições e sentimentos. Por isso o homem deve ser fiel à sua esposa também. E sua esposa também deve ser fiel ao marido. De igual modo, a mulher deve ser esposa de um só homem. Ora, um corpo só pode ter uma cabeça. Esse preceito é ensinado por Yeshua Mashiach e seus apóstolos, anciões, como já te mandei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma mulher só, Tito capítulo 1, verso 6. Precisamos nos conscientizar que o compromisso é a base para uma união sólida e duradoura, que, um dia comprometendo-se em ser fiel um ao outro, até que a morte os separe. Efésios capítulo 5, verso 33, todavia, também vós, cada um, de per si, assim, ame sua mulher, como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. O que mais a mulher cristã deve fazer para tornar o seu casamento feliz? A mulher cristã deve cumprir com os deveres conjugais. Hebreus capítulo 13, verso 4. A mulher casa, se une ao marido, tem para com o seu marido deveres conjugais também. Pois um dos propósitos da união é evitar as relações sexuais ilícitas, ilegais, imorais, adultérios. Nesse sentido, o ensino para a mulher é o mesmo para o homem. Os direitos e deveres conjugais, a liberdade do casal, as abstinências ou separação temporais estão preceituados em 1 Coríntios capítulo 7, versos 2 e 5, que diz: mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. O marido pague a sua mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e ao jejum, e depois vos apartardes uma outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ambos devem aceitar e colocar em prática. A semelhança do consenso que o Senhor Jesus deseja que haja na igreja, o casal também é chamado a vivê-lo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus, que sejam concordes no falar e que não haja dissensões entre vós. Antes sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Uma vez observadas e praticadas essas recomendações bíblicas, muitas batalhas serão vencidas, a harmonia será restaurada entre o casal e a alegria voltará a fazer parte da vida a dois. Essa prática manterá sobre a família a bênção do Senhor Pai. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 3, ensinou-lhe o seguinte: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, colherá. E aquele que semeia em abundância também ceifará. A mulher cristã é especial porque tem uma palavra especial, tem Deus especial e tem um Senhor especial na sua vida, que é Yeshua Mashiach. Por isso, deve ser especial na vida de seu marido, dos seus filhos, e a melhor maneira de se tornar essa felicidade real na sua união é reconhecendo e colocando em prática o seu papel verdadeiro esposa, amando seu marido,
respeitando seu marido, sendo fiel ao seu marido, cumprindo com o marido os deveres conjugais. Que todo poderoso ajude todos os casais no processo da vida espiritual que transforma a união abençoadas na vida de cada ser humano. 7 deveres da esposa segundo a Bíblia, como tratar o marido de forma cristã. Amar, respeitar, ajudar, edificar o lar e ser submissa são algumas das principais responsabilidades da esposa no casamento. Talvez hoje em dia, mesmo que nunca, as mulheres precisam compreender com clareza como devem se relacionar com seus maridos em meio a tanta confusão acerca dos papéis femininos e masculinos da família moderna. Hoje em dia, a Bíblia é clara e traz direção sobre a identidade da mulher cristã. Primeiro, ame seu marido como ele é. Repito, ame seu marido como ele é. Atenção, servos do Senhor. Ame seu marido como ele é. Do jeito que ele é, apesar das diferenças, defeitos que ele possa ter. O amor continua sendo a chave para a mesa para construir um relacionamento conjugal. Um marido precisa que sua esposa o apoie, mas acima de tudo, ele precisa ser amado, sempre. Em Tito capítulo 2, verso 4, vemos uma exortação às mulheres para amarem seus maridos. Isso significa aceitá-lo tal como são, pessoas com qualidades, mas imperfeitas. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Tito, capítulo 2, verso 4. Estabeleça um compromisso diário de amar seu marido como ele é, lembrando-se sempre da aliança que fizeram um com o outro, dado por Deus. Quer fortalecer o seu casamento? Criado como um desejo iluminar os seus caminhos, casais que entendem o projeto, a palavra de Deus, apresenta aqui 5 passos fundamentais, baseados na Bíblia, para que seu casamento, sua união, não apenas sobreviva, mas prospere e cumpra o seu propósito. Prepare-se para mergulhar em princípios transformadores que fortalecerão a sua união. Respeite seu esposo, note-o com admiração. A mulher que respeita o seu marido, o nota, admira, honra, respeita, cuida dele e o prefere. Isso significa o valor do compromisso feito com essa pessoa, dada por Deus na união de vocês. Considerando seus valores e necessidades, mesmo que enfrentem problemas no casamento cristão, pode encontrar soluções com base no amor e no cuidado de cada um. E a mulher trata o marido com respeito. Efésios capítulo 5, verso 33. Isso significa ter atenção com aquilo que magoa e aflige o esposo, preferindo como amante e amigo, acolhendo como carinho e dignidade. Evite brincadeiras de mau gosto, ofensas ao marido, o desrespeito, insulto e desprezo são a base de muitos casais conturbados. Tente manter as conversas em tom sereno, com equilíbrio e compreensão. Nunca discuta em público, nem exponha seu marido com a intenção de ridicularizá-lo ou diminuí-lo. Considere a opinião dele, demonstre admiração por suas qualidades, caráter, cortesia, sabedoria, fé, honestidade. Seja uma auxiliadora imprescindível. Auxiliar, ajudar e cooperar é ser alguém disponível, prestativa, de mãos ou coração aberto. Embora todos sejam chamados a ajudar um ao outro, a Bíblia realça essa responsabilidade para as esposas. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só,
Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Viram? Servos do Senhor, auxiliadora. Sim, auxiliadora. Essa vez foi a primeira vez que ouvimos Deus Pai dizer que algo não era bom. A solidão é negativa e prejudicial. Por isso, Deus providenciou a mulher não como uma ajudante subordinada, mas como uma companheira indispensável. Esse é o significado da palavra auxiliadora. No hebraico diz nessa passagem. Esse mesmo termo só é usado outras vezes na Bíblia para se referir ao próprio Deus Pai, que é o nosso ajudador de seu povo. Salmo capítulo 33, verso 20. Poderoso não é? Deus criou você para ajudar seu esposo e ser tudo aquilo que ele deseja que você seja. Não deixe a lua de mel acabar. Tenha intimidade, cumplicidade com seu marido. Comprometa-se a viver um relacionamento conjugal prazeroso e mutuamente satisfatório, o que inclui manter a chama da intimidade acesa, inclusive no aspecto sexual. Sabemos que o amor é mais que o sexo, mas também envolve satisfazer e dar prazer um ao outro nessa área sexual. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da esposa, coabitar com ela, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, como eu já disse lá em cima, mas sim o marido da mesma forma. Não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não prive um ao outro de ter relações sexuais, menos que ambos concordem a abster-se da intimidade sexual por um tempo também. Eu disse lá em cima. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 5. A Bíblia é bastante clara e direta nesse ponto. Ambos têm direito e responsabilidades. Converse sobre suas necessidades conjugais com cumplicidade e respeito um ao outro. Tente olhar o amor da perspectiva dele e não somente a sua mulher. Não foque apenas na sua felicidade, mas comprometa-se a fazer o seu marido feliz. Sim, amados e amadas, administre bem a sua casa. A esposa cristã precisa ajudar seu marido cuidando bem da sua casa. É certo que a casa funciona de uma maneira, mas a mulher não deve se omitir da parte que lhe cabe, seja nas tarefas domésticas, profissionais ou no cuidado com os filhos. Sua colaboração é fundamental para o bom andamento do lar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com suas próprias mãos. Cuida do bom andamento de sua casa e não com o pão da preguiça. Provérbios capítulo 14, verso 1 e 31, versos 27. A mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31 é um ótimo exemplo para qualquer esposa. Assim como ela e as mulheres tendem a ser excelentes coordenadoras e organizadoras da casa. Se esse não é o seu caso, ore e peça a Deus para se tornar uma mulher virtuosa. Não briguenta. Seja ativa na organização do seu lar. Orienta, auxilia na execução e na distribuição das tarefas. Motive-se e trabalhe para construir um lar feliz e feliz. Tenha uma boa conduta honesta, exemplar. Você é uma mulher confiável, íntegra e fiéis aos votos da sua união, honrando seu marido, orando e buscando o bem dele. Haja com honestidade, pureza, sabedoria, quer seu marido esteja perto ou não. Da mesma forma, vocês esposas se sujeitam à autoridade do marido. Eu disse a autoridade do marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, suas orações,
sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Tenha cuidado e equilíbrio com o seu corpo, com suas roupas, com a exposição em redes sociais, com as companhias e hábitos que possam prejudicar a vida dos dois. Seja um motivo de satisfação para seu marido, não de constrangimento. Os maridos descrentes verão o bom testemunho da esposa virtuosa e poderão ceder a fé em Cristo. E os cristãos poderão se aproximar ainda mais do Senhor, tendo uma esposa virtuosa, piedosa ao seu lado. Submeta-se à liderança do seu marido. Eu disse, atenção, servas do Senhor. Eu disse, submeta-se à liderança do seu marido. O respeito e a submissão significam receber o que existe, uma estrutura ordenada por Deus Pai da família, em a qual o homem tem a tarefa de liderar, prover e amar incondicionalmente a esposa, cuidando de seus filhos como a si mesmo. Quando os maridos amam suas esposas de maneira que foi ordenada, é mais fácil que as mulheres sejam submissas. Assuma esse compromisso em obediência com Deus. Como obediência com Deus. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, mulheres, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Efésios capítulo 5, versos 22 e 24. Nem sempre é fácil ser uma esposa de um homem imperfeito, principalmente quando há desentendimento e crises. Saiba que por vezes enfrentarão aflições, mas busque a Deus para auxiliar os dois e se ajuntar com humildade e paciência, sendo uma mulher amável, respeitosa e feliz. Observação especial: às vezes é inapropriado e até perigoso seguir os princípios de submissão caso você ou seus filhos sofram abuso físico. Existem sim maridos que bebem e batem na mulher, ofendem a mulher. Se você enfrenta condições prejudiciais dessa forma e destrutiva na sua união, busque ajuda com uma pessoa sábia. Busque ajuda na sua comunidade, seus irmãos de fé em Cristo também, ou tenha sido treinada para ajudar com esse problema específico. Submeter-se, amar e perdoar não significa o mesmo que se tornar refém de maus tratos, agressões, bebedeiras, xingamentos, abandono e comportamento violento. Sim, mulher, seja uma bênção na vida do seu marido. Ore por ele, ame-o, acompanhe-o, ajude-o a se tornar tudo aquilo que Deus deseja que ele seja. Sim, amadas e amados, devemos respeitar a união que Deus nos deu. Deveres mútuos da esposa. Amai-vos de coração um aos outros ardentemente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. O casamento é o alicerce da estrutura familiar. Pedro disse: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus, capítulo 13, verso 14. E condenou como a doutrina de demônios a opinião de alguns no sentido de que o casamento é proibido. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O casamento é uma instituição divina criada por Deus. Foi estabelecido na presença de Cristo e serviu de ocasião para a realização do primeiro e uma série de milagres esplêndidos que ele fez para provar que era filho de Deus e o Salvador do mundo. O casamento distingue os homens dos animais, servindo não somente para a continuidade, mas também para o conforto da raça. Contém a fonte
da felicidade humana, bem como todas as emoções excelentes e os sentimentos altruístas que enobrecem o caráter do homem. Nunca podemos demonstrar vigilância e zelo suficiente para guardar o casamento. Assim como fica, podemos demonstrar prudência e cuidado bastante para assumir. Nosso objetivo é abordar aqueles que devem e que são comuns ao esposo e à esposa. O primeiro dever que nós mencionamos é o fundamento de todos os outros, o amor. Se não houver amor, o casamento é logo degradado e se torna um acordo sórdido, grosseiro. Esse dever, que era encomendado especialmente ao homem, compete também à esposa. Tem que ser mútuo, pois, do contrário, não pode haver felicidade, pelo menos para aquele que não ama. Quão terrível é a ideia de estar preso para o resto da vida a uma pessoa pelo qual não temos qualquer afeição e de viver quase sempre em companhia de uma pessoa do qual nos esquivamos e não gostamos por aversão, embora estejamos sob um vínculo que impede a separação e o abandono. Também não pode haver felicidade para aquele que ama. A afeição não correspondida logo expirará ou existirá somente para consumir o coração infeliz do qual ele arde. O casamento sem amor é mútuo e um dos obstáculos, dos espetáculos mais dignos da compaixão na terra. O marido e mulher não podem, e de fato, em circunstâncias regulares, não devem separar-se, mas permanecer unidos somente para serem tormento mútuos. Serve o importante propósito da história da humanidade, ser um alerta para aqueles que ainda não se uniram, adverti-lo contra o pecado e a tolice, estabelecer sua união sem fundamento de um apego mútuo e puro para divertir todos que são casados e cuidar com mais intensa dedicação da sua consideração mútua, a fim de que não permitirem que nada apague o amor sagrado. Visto que a união deve ser formada com base no amor de ambos, devemos manifestar grande cuidado, especialmente nos estágios inicial do amor, para não surgir nada que arruine ou afrouxe os laços. Todo o conhecimento que obtemos a respeito dos interesses e dos hábitos um do outro antes do casamento não é tão exato assim. Às vezes muda depois do casamento. E nem tão abrangente, nem tão impressionante como aquele que obtivemos para vivermos juntos. Há consequência extraordinária no fato de que, ao serem percebidos pequenos defeitos e falta triviais ao ocorrerem as primeiras oposições, o casal não permite que essas coisas produzam uma impressão desfavorável no coração. Se os cônjuges querem preservar o amor, deve assegurar-se de estudar com mais exatidão as coisas que cada um gosta e não gosta, e com muita prontidão absterem-se de tudo, até de coisas mínimas que sabem ser contrárias ao gosto de um ou outro. Se querem observar o amor, devem evitar com bastante cuidado todas as estranhas e frequentes definições de meu, teu. Por isso tem causado todas as leis, todos os litígios e todas as guerras no mundo. O respeito mútuo é o dever da vida do casal, embora, como observamos depois, o respeito especial deve ser o dever da esposa, também o dever do esposo. É difícil respeitarmos aqueles que não têm direito a isso e a base de qualquer fundamento. Terminando o primeiro vídeo, vamos dar sequência no segundo vídeo sobre a palavra que estamos pregando. Amém.